Oi, gente, sou a Laura. O canal Universo do Saber Racional tem muitas histórias para contar. São histórias verdadeiras. Quando eu falo para vocês que a gente está nesse mundo aqui para aprender a viver, para saber viver e saber como viver, é verdade. Então, essa história vai mostrar um pouquinho disso que eu falo para vocês. Em 1962, eu conheci a Isaura. Eu tinha 12 anos. Em frente à casa que eu morava, existia uma loja de armarinho. E ela era sobrinha dos donos. Ela morava ali. Ela trabalhava na casa, no serviço doméstico e ajudava na loja também. E eu fazia meus deveres de manhã e à tarde eu ia para a escola. Crianças naquela época trabalhavam, eles tinham as obrigações deles. A cidade era tão pequena que ela não tinha nem água encanada, nem luz elétrica. A água era de cisterna, poço. E assim que eu podia, quando eu dava um tempinho, eu ia correndo, dar um abraço nela. Ela às vezes ficava em pé na porta da loja, e eu era mais alto, na calçada, e eu abraçava ela pela cintura e minha cabeça ficava batendo na cintura dela. Aí ela olhava para mim assim, passava a mão na minha cabeça, olhava e falava assim: menina feia. Ou então ela falava: menina bugra, você tem cara de índio. Porque eu sou descendente de índio, do lado do meu pai. Minha mãe é portuguesa, descendente portuguesa, era bem branquinha. Por isso que eu saí branca com cara de índio. Aí eu olhava para ela, para aqueles olhos, coisa mais linda, azul, azul, brilhante, e falava: olhos de biloca. Porque antigamente os meninos gostavam de brincar com bolas de gude. E meu irmão tinha muito dessas bolinhas, e tinha umas bem grandes, azul, brilhante, lindo. Quando eu olhava para os olhos dela, me lembrava as bilocas. E assim, o tempo foi passando. A Isaura lá e eu cá. Quando foi um dia, e ela já estava com 22 anos. Eu saí correndo lá, porque era bem em frente, assim, era só atravessar a rua. E cheguei lá no quintal, ela estava estendendo roupa no varal. Daí ela estava assim com a cabeça baixa e eu virei assim, eu olhei, ela estava chorando. Eu falei: por que você está chorando? O que foi? Ela falou: meus tios querem me casar com o João, mas eu não quero casar. Eu não quero casar com ele. Eu não gosto dele para casar. E eu, na minha inocenteza de criança, olhei para ela e falei: então não casa. Eu não vou casar. Eu nunca vou casar. Eu vou ser arqueóloga e professora. Falei para ela. Daí ela olhou para mim assim, aqueles olhos lindos, e sorriu timidamente. Aí ela falou assim: não, eu quero casar com um homem rico. Eu nasci pobre, já sofri tanto na vida, ela não tinha paz, não. Eu quero encontrar um homem rico para me casar. Eu acho que eu mereço um homem rico, falou para mim. Eu fiquei olhando para ela assim, mas não pensei em nada, não. E voltei para minhas obrigações, meus deveres. Aí passou, quase todo dia eu conversava com ela. Tá lá ela triste de novo, na beira da cisterna, tirando água. Eu cheguei lá, eu já sabia o motivo da tristeza dela, né? Falei assim, tentando agradar ela. Aí eu
Falei, Isaura, você gosta de ler? Ela falou, gosto. Eu falei, vou trazer um livro para você. Ela falou, então tá. E eu, desde criança, sim, criança, eu era criança, mas desde os 9 anos, eu já sabia ler. Lia tudo que encontrava pela minha frente. O sogro do meu tio tinha um depósito lá, que tinha uns caixotes, estava cheio de livros velhos. E eu mexia tanto, encontrei um monte de almanaque do pensamento. Hoje não existe mais, mas naquela época ele era tão útil, o almanaque do pensamento tinha tudo ali. Tinha receita, tinha simpatia, tinha astrologia, tinha tudo ali, histórias, muitas histórias lindas. E eu guardava esses, uns não tinha capa, outros estavam faltando folha, mas eu guardava, porque eu gostava de ler. E eu peguei e dei para ela, levei para ela e falei, Isaura, que tem simpatia para ensinar a moça a casar. Eu nem... Para mim, que ali tinha tudo, né? Era simpatia. Ela falou, eu vou ler. E aí, eu entreguei esse livro para ela e esqueci daquilo. Aí passou, não lembro muito bem não, mas quase um ano por aí. Ela continuava na vida dela, mas os tios dela não fez mais pressão para ela casar com o João, não. E quando foi um dia, os boiadeiros, eles vinham do Pantanal tocando as boiadas e eles passavam dentro da cidade, não tinha outro caminho, o caminho era aquele. E as pessoas fechavam as portas das casas com medo do gado e ficavam na janela. E eu fiquei na janela do meu quarto, que dava para a rua, e ela ficou na janela da sala da casa dos tios dela. E o gado foi passando. Quando estava quase terminando, um rapaz montado num cavalo, baio, muito bonito, grande, chegou bem perto dela, tirou o chapéu da cabeça assim e cumprimentou ela educadamente, gentilmente, como os homens faziam antigamente, os rapazes faziam com as moças. Ela ficou assustada assim, não fez gesto nenhum. E ele andou um pouco assim, virou para trás assim e sorriu para ela. E ela levantou a mão e acenou timidamente para ele só. Foi embora. Aí passou uns, não lembro quantos dias também, ela estava em pé na porta, lá da loja, e eu fui lá abraçar ela. Cheguei, abracei ela, nós brincou de novo, ela me chamou de menina feia, eu chamei ela de olhos de biloca. E daí eu olhei para ela assim e falei para ela, você vai casar. Aí ela falou, eu casar? Com o João eu não vou casar, não. Eu falei, não vai ser com o João, não. Vai aparecer um moço bonito mesmo e vai casar e vai te levar embora. E eu nunca mais vou te ver. Vai levar você embora, vai tirar você de mim. Daí ela falou, não vai não. Eu já passei da época de casar, ela já ia fazer 23 anos já. Eu não caso mais não. Eu falei, vai sim. Meu coração tá falando que você vai casar. E tá. Aí passou uns 2 meses, mais ou menos. Eram umas 9 horas da manhã, eu tava varrendo a porta, assim. Parou 2 cavaleiros na porta. Um senhor de uns 60 anos e um rapaz. Daí eu olhei assim, eu conheci o cavalo. Porque eu gostava de cavalo, porque meus tios, na fazenda, eles mexiam com criação de gado, eles tinham cavalo daquele porte. E eu admirei, falei, nossa, o cavalo bonito. E ficou ali muito tempo. Era acostumado na cidade, não tinha carro, alguns tinham alguns jipes, mas os fazendeiros que vinham fazer compra, comprava de carroça ou a cavalo. E aí, depois do almoço, eu fui para a escola. E quando foi de tarde, eu estava chegando da escola, ela me chamou, ela estava no quintal, perto da cisterna. Me chamou e falou para mim, eu fui pedida em casamento. Daí eu olhei para ela assim e falei, quem pediu você em casamento? Ela falou, o boiadeiro. E eu fiquei pulando em redor dela com os livros no braço. A Isaura vai casar, a Isaura vai casar. E ela fica calada, fala baixo, não, meus filhos escuta. E aí
eu fui embora, sim, com aquele aperto no coração, né? Triste. Pensei, nossa, vou perder minha amiga, né? E tá, passou uns 2 meses, a Isaura casou e foi embora. Lá do cartório mesmo ela foi embora. Nunca mais eu vi a Isaura. Passou anos e anos e anos. Tá, eu lembrava dos nossos encontros, sim. Se para vocês verem, naquela época não tinha bullying. As pessoas com apelido ou sem apelido, eles se amavam, eles se respeitavam. Ninguém importava com bullying, não existia isso. Aí passou mais de 50 anos. Eu voltei lá nessa cidade para visitar meu filho, que eu tinha um filho casado que morava lá. Só que essa cidadezinha, ela já era uma cidade de 7.000 habitantes já. E eu estava lá num mercado, lá, um armazém grande que tinha, andando por entre as prateleiras lá, as gôndolas. De repente eu vi uma senhora do cabelo branco, os olhos azuis, e ela deu de frente comigo e eu com ela. E eu olhei assim, falei, acho que eu conheço essa pessoa. E ela ficou me olhando, sentindo a mesma coisa. Daí eu cheguei perto dela, falei, eu acho que eu te conheço. Ela falou assim, eu também acho que te conheço. Você mora aqui? Eu falei, não, eu não moro aqui. Eu estou aqui de visita, vim visitar meu filho que mora aqui. Ela falou, e eu estou de passagem. Eu moro em Poconé. E meu marido está mexendo com o inventário aqui do irmão dele, que não teve filhos, e os bens dele ficou para os irmãos. Eu estou de passagem. Daí eu olhei para ela de novo e falei assim, você é quem eu estou pensando que é? Ela falou, será que você também é o que eu estou pensando que é? Aí eu peguei e falei, olhos de biloca. Daí ela falou, menina feia. Eu falei, meu Deus do céu, é você! E a gente se abraçou. E daí nós saímos, esquecendo do que a gente foi fazer ali, nós saímos, sentou, tinha um banco de cimento assim do lado na porta do armazém, comprido. Nós sentamos lá e ficamos, lembrando do que aconteceu com a gente. Ela falou para mim que ela teve filhos, os filhos casou e foram embora, outros ficaram. Eu falei, eu também, a gente contando. Daí ela falou assim para mim, assim, olha, eu ainda tenho aquele livro que você me deu. Eu falei, livro? Ela falou, aquele livro. Aí, meu Deus, 12 anos de idade, será que eu lembrei? Lá, o almanaque do pensamento. Ela falou, pois é, ele está tão velho que as folhas dele estão soltando. Ela falou assim, olha, eu não tive tempo de te falar. Todas as vezes que a gente se encontrava, eu queria te contar, mas não dava. Eu esquecia. Eu encontrei a simpatia ali que mudou a minha vida. Simpatia. Para mim, era simpatia, não, eram palavras positivas, de alta ajuda. Mas para mim, naquela época, eu nem sabia o que era, para mim era simpatia, mas eu não lembrava. Daí ela falou para mim que lá, do dia que eu entreguei o livro para ela, ela começou a ler, ela encontrou umas palavras que falavam assim: esta noite, não, todas as noites eu durmo com a riqueza e acordo milionária, casada com um homem milionário, bom, honesto, que me respeite e que me ame, que eu vou respeitar ele e amar. E aí, ela disse que repetia essas palavras, acho que mais de ano ela repetiu, ou quase um ano essas palavras, ela falou que foi muito tempo que ela não marcou. Daí eu falei, mas só isso que você falou? Ela falou, não era simpatia? Era simpatia. Falei, bom, é uma simpatia, gente, quer que seja, então é. Mas era palavras, né, de positiva, de autoajuda, tá? Aí eu peguei, vim embora e fui pesquisar sobre. E o almanaque do pensamento não existe mais, acabou.
Eu ainda tenho até alguns guardados ainda, mas já está tão velho que não dá nem para mexer, que está desmanchando. E aí, eu durmo na riqueza. Eu vou dormir na riqueza e acordar milionária. Com a minha casa própria, com meu carro na garagem. E aí vai dar vontade da pessoa, do querer da pessoa. Ele põe lá, eu durmo na riqueza e acordo milionária. Estou fazendo a faculdade, estou estudando, durmo na riqueza e acordo milionária. Estou realizando todos os meus sonhos que eu tenho dentro de mim. Essas coisas. Milionário quer dizer abundante, próspero, rico, pondo em ação tudo de próspero, de rico, de riqueza que está dentro da gente. Isso quer dizer milionário, milhões de coisas boas. Aí vai do sentimento e do entendimento da pessoa. A pessoa é que tem que entender e sentir assim. O que a gente sente é aquilo que vem pra gente. E tá. E eu falei, mas ela falou pra mim, ela falou, essas palavras já ajudou tanta gente. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, situação difícil, eu falo para elas. Falar essas palavras. E dá certo. Eu falei, eu posso um dia contar a sua história? Aí ela falou assim, nossa, você virou escritora? Eu falei, nem virei arqueóloga e nem professora. Mas um dia eu quero contar a história. Aí ela falou assim, pode contar essa história. Eu falei, eu posso pôr olhos de biloca? Ela falou, pode. E nós duas nos abraçamos e damos gargalhada, olhando uma para a outra e lembrando daquele tempo tão inocente que passou durante tantos anos. Mas os ensinamentos estão aí. Gratidão.